aqui conversar com o Henrique Ataíde. Ele é artista plástico e se considera bruxo. É isso? Bruxo. Eu não tô vendo nenhum caldeirão, nem nada do tipo. O que é um bruxo hoje em dia? Olha, eu acho que a bruxaria ela é uma relação, sabe? Antes de mais nada. Ela não é em si uma religião. Então, o praticante de bruxaria, chamado de bruxo, bruxa, é aquele que estabelece uma relação sagrada com a natureza, com o mundo. O que se diz na bruxaria é que a gente fala muito na deusa, né? Na grande mãe, ela não governa o mundo, ela é o mundo. Então, a relação da bruxaria é uma relação do bruxo com a natureza, que ele enxerga uma planta e é sagrada, um animal é sagrado, como tudo é sagrado. Então, a relação ela é mais horizontal, ela não é vertical, é um laço de irmandade, digamos assim. E tudo é válido, então? Tudo é válido porque o bruxo, a bruxa não traz em si no termo se ela é de uma ordem X ou Y, eu acho que está mais na relação. Então vale de um tudo. Tem bruxaria do caos, que é uma bruxaria que usa as figuras pop, né? Inclusive da cultura pop para trazer para a bruxaria. Como, por exemplo, uma figura pop da bruxaria? Nossa, pode ser até Cavaleiros do Zodíaco, Pikachu, pode ser o que quiser. A ideia da magia do caos é que tudo é possível ser transformado como um elemento de magia, de bruxaria. Mas não é a nossa matéria, o nosso caminho propriamente, embora tenhamos muito a ver com esse lugar. Porque pode tudo, de uma certa forma, né? Você, pessoalmente, me falou que é devoto de Dionísio, que é um deus grego, que também é um deus romano, Baco. Como é que é essa relação da bruxaria, que é uma coisa muito mais atual, bruxaria e Idade Média, não? Ou talvez um pouco antes com os druidas e tudo mais? O termo da bruxaria ele vai ser cunhado na Idade Média com a perseguição, né, da igreja com as bruxas e tudo mais. A questão é Mas como é que um bruxo chega a Dionísio, um deus grego? Bom, a relação de cada bruxo é muito particular. Eu vou dizer a minha, eu não posso falar pelos outros, mas como artista, eu acredito que a linguagem simbólica ela é muito poderosa, a arte é muito poderosa. Os deuses, né, as mitologias, elas vêm de uma certa maneira para nos trazer um entendimento do mundo. Quando eu digo que sou devoto de Dioniso, eu não vou no meu altar acender uma vela, rezar para ele, não é essa relação. A minha maneira de ver, né, dentro da bruxaria, um deus como Dioniso, uma deusa, uma figura como Baba Yaga, que também é uma figura que a gente se interessa muito, eles correspondem a aspectos inconscientes meus. Não é a divindade em si, mas é o que ela simboliza dentro de mim e na minha relação com o mundo. Dioniso, ele é um deus de vida e de morte. Ele é um deus do êxtase, do entusiasmo, da loucura, do festejo, da fúria também. Então, ele representa este lugar selvagem. Muitas culturas, com o passar dos tempos, pegam a figura do Dionísio, inclusive, e transformam na figura do diabo. Muitos elementos do que se conhece popularmente como a figura do diabo são heranças da mitologia de Dioniso. Já que você falou do diabo, o que é o diabo para vocês? Isso também é muito polêmico, porque o diabo ele é cunhado dentro da simbologia cristã, ele tem um lugar. Tem bruxos e bruxas que não gostam de se relacionar, justamente para não se relacionar com a ideia da igreja dentro da bruxaria, mas tem outros que gostam, O meu ver do que é o diabo, ele representa aquilo que é selvagem. Não dá para pensar na bruxaria sem ter, de uma certa forma, um contraponto com a Igreja Católica, com o processo dela, da ascensão dela. O que acontece, de uma certa forma, com as religiões patriarcais, monoteístas,
é que antes esse sagrado ele era espalhado pelo mundo. Tudo era sagrado. A montanha é sagrada, a montanha é um deus, o lago é um deus. E se toca, né? Tá ao alcance. Com o processo da história, esse Deus vai se desprendendo daquilo que é terreno e vai ficando num patamar inalcançável. E ele se torna uno. Então... A sua busca é por trazer para a coisa terrena. Exato. Por quê? Um Deus uno, ele acaba entrando em conflito com essas outras deidades, digamos assim. Existe um processo de demonização dessa natureza. Então... Mas esses aspectos são bem materialistas, né? Sim, eu sou materialista, assim. Eu não posso falar pelos outros, né? Porque uma das questões da bruxaria carniceira é que ela é muito pessoal. Então, eu não sei o que existe ou deixa de existir para além desta vida. Não é uma questão que não te interessa. Não me interessa. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A minha relação, a minha aposta é com o que eu vejo e toco, com aquilo que eu estou vivenciando. Então, o corpo é a minha maior ferramenta de entendimento e de aperfeiçoamento no mundo. É através do corpo, das minhas experiências, das minhas relações, que eu vou me entender e entender o mundo. E vou desenvolver afetos, criar... É quase agnóstico isso. Pode ser. Quase agnóstico. Porque você não está negando a existência de Deus, ou de um Deus, ou de que seja. Você está falando só o seguinte, isso não me interessa agora. Não me interessa agora é o que está em volta de mim. Embora eu acho que não dê para a gente não ter fé em algo. Minha fé é que não exista nada. Também não posso provar que não existe, mas eu gosto da ideia de acabar. Eu gosto da ideia do fim. Acho que isso valoriza muito a vida, a matéria, as nossas experiências, saber que acaba mesmo. Agora, no que diz respeito ao meu entendimento sobre a questão dos deuses, eu acho eles muito humanos. Eu acho muito vantajoso para a gente que existe... os deuses gregos, que tem muitos aspectos. Deuses gregos, todos eles. Eu acho que os deuses, eles espelham a sua cultura. Se você é de uma cultura guerreira, provavelmente os seus deuses serão guerreiros. Se você é de uma cultura que prioriza o conhecimento, os ensinos, provavelmente serão deuses da sabedoria que estarão governando aquela cultura. Então, eu acho que é um pouco de reflexo disso. Para mim, eu busco os deuses que me interessam. Acho que a bruxaria também tem essa possibilidade de você escolher os deuses que lhe cabem. Mas me perdoe se eu estiver equivocado. No começo da conversa eu entendi que você entendia esses deuses muito mais como ícones do que como entidades que realmente existem, ou não. Eu entendo mais, meu entendimento é isso. O meu é isso, de que eles representam aspectos inconscientes meus. Sim. Não quer dizer que alguém esteja no Olimpo, por exemplo. Não quer dizer. Mas também não posso negar que outras pessoas acreditando também não gere uma egrégora em cima disso. Porque quando a gente faz um ritual, não é só a minha subjetividade que está em jogo. Existe a subjetividade de todos aqueles que estão envolvidos. De certo modo, você é muito cristão, né? Cristão por quê? Porque para Cristo, a coisa tinha validade quando uma ou mais pessoas se reuniam em nome dele. Bom, sim, eu acho. Certo, não estou falando que você seja cristão, não é isso. Eu estou falando que isso, de certa maneira, traz uma proximidade com os cristãos. Pelo menos deu essa impressão. A igreja ela acaba, de uma certa maneira, buscando muitas referências dos rituais pagãos. Essa necessidade de se reunir, de estar junto, comungando, ela é muito humana. Ela vai aparecer em diversas religiões, em diversas mitologias. Mas sim, a bruxaria acontece com aqueles que estão presentes, né? Então... E ela é misteriosa ao mesmo tempo. Por mais que eu tenha um olhar, às vezes, um pouco cético numa ideia de algum ser extraterreno, assim, que possa comandar o meu destino, ainda assim existem muitos mistérios. A matéria, ela é misteriosa, a noite, ela é misteriosa.
E não dá para ignorar que a gente vive através de uma linguagem simbólica. O símbolo é tudo. Você pode olhar... Até o alfabeto é símbolo. Né? Tudo é símbolo. Eu ouso dizer que a gente não enxerga nada concreto. Mesmo uma cadeira, quando você olha para uma cadeira, você não vê uma cadeira pura e simplesmente. Você vê tudo que você entende, já viu e já soube sobre cadeiras para se relacionar com aquele objeto. Esse objeto, ele é envolto em cultura, ele não é um objeto isolado. Então, o ser humano enxerga através de sua cultura, através de seus símbolos. Então, como a gente é poeta olhando para o mundo, é uma relação de poesia com o mundo, os mitos, os deuses fazem parte dessa linguagem, dessa poesia. E eles existem, ainda que não existam, porque eles fazem parte fundamental da nossa linguagem simbólica. Pelo menos o inconsciente coletivo. Pode ser visto por isso também. Bruxaria carniceira, você falou esse termo algumas vezes. É um movimento que vocês fazem parte. É o nosso movimento, que é um movimento de bruxaria, de política e de arte. Tá. Quando você fala carniceira, eu tenho certeza que 90% vai pensar em carniça, é isso. É também. Nós somos de uma filosofia muito escatológica mesmo, porque a gente fica doente, né? A gente passa mal, a gente sua, a gente transpira, temos cheiros. Uma bruxaria que se afasta da matéria, pelo menos ao nosso ver, ela começa a perder contato com aquilo. Como é que eu vou falar de morte se eu não experienciar a morte? Por exemplo, você pescar uma pescaria é experienciar a morte. O bicho está vivo, você tira da água, você mata, você abre, você limpa, você frita, você come. Isso é carniceiro, sabe? A bruxaria, se a bruxaria em algum lugar busca você se reconectar com a natureza, com a matéria... É que a carniça traz um aspecto de podridão. De podridão, de odor. Também. Mas não me parece ser o seu caso. Mas é o caso também. Tudo que tem a ver com a carne é o caso, porque a gente envelhece. Trabalhar a morte, por exemplo, tirar essa higienização que se faz em cima dela. Uma coisa que é interessante, não sei se você já reparou, em hospital, você não vê pessoas mortas. Elas vão para um outro corredor. Não passa entre... porque lá é um lugar de saúde. Por mais que saibas que morram pessoas lá. O nosso processo, vamos lá, ver pouco. Antigamente, as pessoas velavam por dias, sabe? Em suas casas e tal. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, já tem até um tipo de... quase como um esquema de fast food, que a pessoa fica lá no vidro, passa com o carro, para um pouquinho e vai embora. Não fica com o morto ali. Então, quando você se afasta dessa carniça, daquilo que fede, que apodrece, como é que você lida com isso na sua vida? Porque você está envelhecendo. Você fica doente. Então, se você não enxerga que a natureza, que a morte ela faz parte da vida, uma coisa que a gente fala muito é que a vida alimenta a morte e a morte alimenta a vida. É uma coisa só. Então, a ideia de ser carniceiro é de você entender que aquilo apodrece, que aquilo é passageiro. Você um dia vai ser carniça. Você um dia vai ser carniça. Por mais triste que seja a morte, toda morte é um banquete para a terra. Muitos se alimentam daquele corpo, daquela matéria que um dia foi alguém, foi algo. Você falou de hospital, no movimento de vocês tem médicos também? Tem gente que é da enfermagem, tem gente que é terapeuta, tem gente que é médico, tem de tudo. Tem todo tipo de gente. Tem todo tipo de gente, porque não é uma religião, né? Então, isso possibilita várias crenças coexistirem numa prática que é uma prática de bruxaria. Você falou que é político também. Político, totalmente. Bruxaria, em todos os aspectos. Bruxaria, ela é resistência. Como eu disse, não tem como pensar a bruxaria de uma maneira separada daquilo que a perseguiu, né?
dos conceitos, né, das filosofias cristãs, das filosofias católicas. De uma certa maneira, conforme a gente vai se afastando da matéria, daquilo que é o mundo, a gente começa a demonizar ou ter medo, não querer mais se relacionar com aquilo. Se o teu desejo é pecado, se o teu gozo é pecado, se a carne é fraca, se a carne vacila, se o que interessa é a alma, que é algo que você não toca, que você não... Aonde está? O que é alma? Quanto pesa? Né? Se tudo que não é alma é pecaminoso, é perigoso, então é uma outra filosofia. É uma filosofia de morte, porque o que vale é o reino dos céus. Você vai passar por esse mar de provações, vai avançar. Mas isso tudo ainda é muito metafísico. Política é algo mais... Não, mas justamente isso. Por quê? Se o conceito é esse, onde se demoniza de uma certa forma o corpo e o desejo, a bruxaria vem para resgatar e fala, não, o corpo é sagrado, o desejo é sagrado, o gozo é sagrado, a alegria, a festa, tudo é sagrado. E quando você se coloca num lugar de bruxaria, para reivindicar esse corpo, você não pode mais dizer, você não pode mais tolerar que alguém fale como você deve ou não deve amar, o que você deve ou não deve fazer com o seu corpo. A bruxaria fala muito de empoderamento, de soberania, e a gente tem, o Estado tem uma cultura que tira a soberania do corpo. Você não pode morrer em qualquer lugar, por exemplo. Você tem todo Vocês flertam com o anarquismo. Muito, somos muito anárquicos. No Brasil, vocês seriam contra o governo que fosse, e na China também vocês seriam contra o governo que fosse. Ou não? Não, eu acho que assim, o senso crítico faz parte da bruxaria, sabe? Acho que nenhum governo ele é isento de falhas. E nós sempre temos que estar críticos a qualquer governo que esteja no poder. E a nossa luta é muito contra a opressão, aquilo que inviabiliza a existência do outro, seja em que governo for. Mas se alguém chega e fala, você não pode amar tal pessoa porque isso é pecado, ou porque isso não pode, ou porque agora tem uma lei que proíbe isso. Não, é evidente que vão ter governos que vocês são mais ásperos e governos que vocês vão ser menos ásperos. Mas, de modo geral, por exemplo, para usar um exemplo daqui, tá? E deixando muito claro, para mim, políticos todos são políticos. O Bolsonaro se encaixaria no discurso desse controlar o amor, vamos por essa maneira. Tá. E o Lula menos. Mas se eu for ao Irã, o Khamenei se encaixa nesse controlar o amor. Concorda? Não sei, não sei se eu posso opinar sobre isso, mas... Não é um tema que se devotou também. Porque assim, ao meu ver, não dá para ter uma bruxaria de direita, por exemplo. E eu estou falando não de um partido X ou Y, mas de ideais, sabe? Não tem como ver uma bruxaria que não seja, de uma certa forma, alinhada em pensamentos de esquerda. Por quê? Não dá para pensar numa bruxaria que não vai respeitar a existência do outro ou que vai colocar o outro no lugar de exploração. Se a bruxaria busca essa comunhão com o mundo, com o outro, sem hierarquia, ela é muito comunista nesse sentido. Ela é neste lugar de buscar aquilo que é comum a todos. Não dá para imaginar uma bruxaria que vá defender um dono de banco, que vá defender uma escala 6x1. Eu entendi essa parte. E foi por isso que eu usei o Irã como exemplo. Mas quando você coloca dessa maneira, por exemplo, você acabou de citar, não consigo ver uma bruxaria que vai defender um dono de banco. Não vai. Mas existem donos de bancos que se dizem de esquerda. Existem, mas é estranho, né? Mas eles existem e estão por aí muito aplaudidos. Qual que é o ponto que eu quero chegar?
O entrevistado é você. Uhum. Mas a mim parece que as pessoas que estão no poder sempre usam os discursos mais bonitos para iludir a gente. Direita ou esquerda. A bruxaria não vai por esse caminho. A bruxaria, ela é resistência, sabe? Ela entra num lugar de resistência. Agora, ela vai ter o seu lugar político. Obviamente que existem bruxos e bruxas que vai ter um discurso político com interesse X ou Y, que também vai fazer as suas manobras para conseguir uma coisa Y ou X, mas em termos de conceito, eu acho, filosoficamente falando, a bruxaria ela tem que ser resistência. Ela busca justamente você se entender com uma ordem que está além da ordem humana. Dioniso, por exemplo. Dioniso ele representa muito esse selvagem. Penteu era um parente aí, não sei se era um parente de Dioniso, mas ele era um governante de um reino muito pela lei, sabe? Uhum. Então, a ordem era a coisa mais importante. Dioniso chega lá e ele vem com a selvageria dele. Tá. Aquilo rui, aquilo vai por terra, as pessoas enlouquecem. Mas qual é o barato da loucura de Dioniso? As pessoas só enlouquecem porque elas estão reprimidas. O carnaval, ele existe um lugar muito catártico, né? De se libertar. De se liberdade, isso. Tá. E vá proibir o carnaval para você ver o que acontece com o mundo, sabe? Com o país. Uhum. Existe um lugar, uma demanda selvagem dentro da gente que a ordem não dá conta. Essa demanda não transcende a questão política? Transcende a questão... Não, mas assim, tudo é político. Eu não acho que a gente esteja fora da política em momento algum. Tá. Ou pelo menos a questão política tão formal, esquerda, direita, centro, não é algo maior que isso? Com certeza é algo maior. Ele não tem direita ou esquerda. Acho que essas polarizações, bem, mal, direita, esquerda, ela faz parte de uma lógica de uma civilização muito patriarcal, onde há um pai, onde há uma lei. Se você pensar numa lógica mais matriarcal, digamos assim, onde reina a irmandade, onde as coisas todas têm um valor e elas não estão em cima uma da outra, não há necessidade de bem e mal. A natureza, ela não é boa nem má. Ela é natureza. Ela é selvagem. Ela é o que ela é. Então, acho que para a gente acabar mantendo a sociedade como a gente vem mantendo, a gente elegeu coisas de bem, de mal, de certo, de errado. Isso pode, isso não pode. É claro que existem acordos. Acho que isso faz parte da colaboração humana, estabelecer acordos. Mas essa dualidade empobrece muito. A natureza ela é mais complexa que isso, e a bruxaria busca um pouco também esse entendimento. Mas existe um limite, ou não? Você não pode matar alguém? Olha... Para ser bem radical. Eu não mataria alguém, entende? Eu acho que poder, muitas pessoas podem, porque matam o tempo todo, né? Vou reformular a pergunta, posso? Mas pode. Você seria amigo de um assassino, de um serial killer? Olha, isso é uma pergunta difícil, porque eu não sei. Provavelmente um serial killer não me diria que é um serial killer, sabe? Provavelmente eu seria amigo dele e não saberia disso. Tá. Mas eu acho que a política também entra aí. Você escolher as suas amizades, saber de quem você está do lado ou não. Eu não poderia ficar do lado, de repente, de uma pessoa que fosse manter uma amizade extremamente preconceituosa, sabe? Racista, homofóbica. Porque se eu estou lutando para que respeitem a minha existência, como eu posso passar pano, né, e manter uma amizade ou não me envolver, não tomar nenhum posicionamento com alguém que faz justamente algo que fere o outro? Então, se pensar num serial killer assim, ou num assassino
que vai lá e vai tirar a vida de uma outra pessoa, que vai... Por que eu, se a vida é tão sagrada para mim, por que eu... Você não poderia ser. Não poderia, não poderia. Mas há esse limite para mim. Eu acho que a bruxaria carniceira, se ela busca um entendimento para além do bem e do mal, entende que tem pessoas que são assim. Não. E como que eu me relaciono com essas pessoas? Porque o mundo, ele é uma selva, ele é uma floresta. A gente saiu da floresta, mas a gente ainda habita uma floresta. Ele é perigoso, ele é selvagem, você tem que ficar ligeiro com as coisas que te cercam, não pode ser inocente. Então, tem que saber que o perigo existe. A morte, ela espreita o tempo todo. E a morte, a única coisa que a gente pode fazer é tentar dialogar com ela, falar, olha, por enquanto não, me deixa aqui. Mas não há espaço para ingenuidade. Curiosamente, a gente ainda não falou de magia. Não é importante para vocês? Não é uma questão para vocês? Existe a magia? Existe, é fundamental, e a magia está em todo lugar. A magia está em você fazer uma comida para alguém que você ama, por exemplo, porque é uma relação sagrada. Você está num dia mal, come uma coisa que te faz bem, muda seu ânimo, isso é mágico. Se você acorda todo dia de manhã e se vê no espelho e fala que você é um bosta, você vai se sentir, você vai ficando cada vez... A palavra tem muito poder. Então... Mas e o sentido ritualístico da magia? Sim, o sentido ritualístico da magia é que ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para que a gente possa mudar a realidade. Se você está buscando um emprego, por exemplo, você vai fazer um ritual ou vai fazer um feitiço para conseguir o emprego. Algo misterioso acontece, porque se antes você não se sentia capaz de ir atrás de um emprego, de conseguir um bom emprego, um ritual, de alguma forma, autoriza essa fé em você, de que agora você é capaz, de que agora esses caminhos estão abertos. Então, ela vem de uma certa forma para alinhar a sua mentalidade. Ela é meditativa, ela concentra a energia no sentido de que, a partir desse ritual, desse processo simbólico extremamente forte e poderoso, o nosso olhar vai estar mais positivo para andar por aí e achar as oportunidades. Então, não necessariamente envolve uma poção, Pode envolver poções também. Pode. Como eu havia dito para você, o nosso bem mais poderoso é a linguagem, e a linguagem simbólica. Eu enxergo com o meu olhar de artista, de criador. Então, a arte, a bruxaria, ela é chamada de a velha arte, não à toa ela tem essa relação. Um artista pega aquilo que não existe, a princípio, que está no ar, e transforma em matéria. A bruxa faz a mesma coisa. Através dos seus rituais, através das suas simbologias, consegue trazer para a matéria aquilo que deseja. É isso que diferenciaria vocês de um alquimista, por exemplo? Em alguma medida? Não, o alquimista, eu acredito, também tem o seu trabalho para isso. É uma linguagem diferente, pelo menos, da que eu pratico. O alquimista, ele tenta ir para a ciência. Ele é. Vocês tentam ir para a arte. Ou vocês são arte? Olha, nós somos tudo. Eu me interesso muito por ciência. Ciência é uma coisa que me interessa demais. Adoro física, adoro curiosidades, adoro também antropologia. Então, isso também é alimento. Agora, a arte, ela em si também é uma ciência. Ela é uma terceira coisa. A religião é um grande pilar humano, assim como a ciência. E a arte também. E a arte, ela ocupa um lugar que não está nem na religião, propriamente, e nem na ciência. Ela está num outro lugar dela, mas ela transita por eles. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma poção, alguma coisa, é bom que eu saiba que eu estou misturando, né? Para não se envenenar. A ciência é muito importante para isso. Eu não saio tomando qualquer chá, não saio usando... Qual seria um exemplo de poção? Olha, uma mistura. Há muitos exemplos de poção. Mas, por exemplo, tem os que a gente chama banho de glamour, digamos assim, que é água de ouro. Então, da mesma maneira que algumas pessoas chamam de simpatias, né? Os nossos feitiços, eles acabam entrando no lugar desse.
Você deixa a água tomando sol, você ferve essa água com uma corrente de ouro, você coloca outros elementos que tenham a ver com vitória, por exemplo, louros e tudo mais. E quando você vai para uma prova, vai para um trabalho, ou para buscar um trabalho, você toma banho com essa água. Se você olhar aqui lá, mas isso é só folha e água e não tem nada, isso te dá ou te tira poder? Não é? Se você olha e fala, olha, a partir de agora eu estarei vibrando ou mentalizando ou alinhado com esse propósito de sucesso, de conquista. Essencialmente você acredita no seu poder, né? Totalmente, totalmente. Eu não acredito num poder. Não é a poção que te dá o poder, para que você está explicando, é você que atribui poder a ela. Eu atribuo poder a ela e ela atribui poder a mim. E como um espelho. Oi? Como uma relação de espelho. É uma relação de espelho. E não há almoço grátis na natureza. Isso também é um ensinamento que a gente tem. Cuidado, que vão falar que você é de direita por essa parte. Não, pois é, não, mas não é de direita, não. Porque o corpo, ele trabalha. Então, não vem de graça mesmo. Se você precisa comer, você precisa preparar essa comida. Sim. Né? Hoje em dia, muitas coisas nos afastam desse preparo, mas se você vai no interior, vai fazer uma canja, você vai precisar matar a galinha. Sim. Matar a galinha não é tão simples quanto parece para muitas pessoas. Você tem que depenar, você tem que limpar, você tem que preparar, cozinhar para então depois comer. É diferente, ela não vem para algumas pessoas numa bandejinha. Não é a galinha da Perdigão. Não é. Então, quando você faz um feitiço para trabalho, você vai ter que trabalhar. Não vai vir de graça. Não vai. Então não adianta você fazer uma magia ou um feitiço e achar que aquilo simplesmente vai mudar a tua vida sem esforço algum. Aí que entra a sua vontade, aí que entra o seu trabalho. Se eu quero fazer uma magia para ser mais inteligente... É quase um aquecer de motores. É um aquecer de motores, eu acho que é bom. Só que não fica só no aquecer, porque às vezes você tem que fazer a manutenção desse aquecimento. Entendi. Você fez um feitiço, alguma coisa para conseguir um bom trabalho e ainda não conseguiu, vai trabalhando mais. Porque conforme você vai trabalhando de maneira simbólica, de maneira mágica, a ideia de conseguir trabalho, você vai se direcionando mais assertivamente no mundo para realizar esse desejo. Então, não dá para imaginar que a bruxaria você não vai ter que sujar as mãos, não vai ter que trabalhar, não vai ter que suar. No bom sentido, esse sujar as mãos, né? Em muitos sentidos, em muitos sentidos. Em muitos sentidos, porque se você tem uma pessoa, se você convive com alguém muito doente ou debilitado, por exemplo, você vai ter que lidar com esse cuidado. Se você vai ter que ter uma relação, não adianta você achar que... mas ainda assim estamos no bom sentido. Tá no bom sentido, mas... Não me parece algo mal que você está falando. Né? Não é mal, não é... Por mais que você fale que a natureza tem o mal e o ruim, me parece que você faz uma opção. Sim, sim. Por exemplo, matar uma galinha é bom ou é mal? Depende da perspectiva. Não sei, para a galinha talvez não seja bom, mas se você vai fazer uma canja, você vai comer essa galinha, é ok. Só que assim, você, quando não mata uma galinha, por exemplo, e está acostumado a comer num restaurante, sei lá, uma porção de coxinha, você não viu aquela galinha morrer, você não sabe nem que galinha era. Isso te afasta. Sujar as mãos nesse sentido, de você ir lá, matar aquilo que você vai comer e comer, muda a sua relação com a comida. Sim. Por exemplo. Então, a bruxaria, ela tem a mão suja porque ela mexe na terra, ela mexe em tudo. Agora, ela não pode ser irresponsável também. Isso não quer dizer que existe a possibilidade de muitas coisas que você não seja responsável. A bruxaria também está em você se tornar... assumir a responsabilidade por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você maneja, por tudo aquilo que você busca. Por exemplo, tem gente que acredita que maldição
é uma coisa ruim, não vou mexer em maldição, eu tenho que perdoar, tem que... A gente não. Se a gente achar que tem que amaldiçoar, a gente amaldiçoa. Porque a maldição, pelo menos no meu processo, a minha maneira de ver, é uma forma de eu cortar vínculo com uma relação que me fazia mal. Não sei se vai... É um sistema de defesa. E às vezes, a bruxaria, a magia, ela é o recurso dos desesperados. Quando todas as outras justiças falharam, às vezes é na bruxaria que você vai encontrar o seu conforto, a sua justiça. Então, sim, às vezes você vai escolher o teu caminho. Mas aí ela ganhou um aspecto religioso, então. Porque a religião também traz isso. Em que sentido? De refúgio, olha, as diversas justiças falharam. Pode ser. Ela pode ser muito espiritual também, mas eu acho que não é que ela lide com o sagrado que ela é religiosa, no sentido de que ela não precisa criar dogmas, sabe? Ela não precisa criar uma ordem, ela não precisa ter necessariamente uma liturgia determinada, mas ela é muito espiritual. A relação, ela é uma relação entre o divino e você, entre você e o mistério. Seja o que for o divino. Seja o que for o divino, porque o divino também é muito plástico. Para mim, o divino pode ser uma coisa, para você, o divino pode ser outra. Você, Henrique Ataíde, acredita no divino? Eu acredito no divino. E o que é o divino para você? O divino é aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto. E também sinto também de maneira emocional, inconsciente. Então, divino para mim é estar aqui, encarnado. Tendo os prazeres da carne, tendo as alegrias, os aprendizados que a carne me traz. Agora, eu não acredito nesse divino propriamente personalizado como uma figura. Eu acredito que tudo é divino, sabe? O sol nascendo, sabe? A lua surgindo, tudo é divino. A relação entre as pessoas... Você não acredita no divino como algo maior que você, mas sim como algo que você está inserido. Eu estou inserido, eu faço parte desse divino. Sabe? Nesse sentido, eu sou o meu Deus, porque o dia que eu morrer, morre comigo o meu universo. Aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, vai ficar a cargo daqueles que vão se lembrar de mim. Mas eu vou construindo a minha realidade a cada dia. Mas, ao mesmo tempo, você não nega a possibilidade de um bruxo acreditar numa vida depois. Não, cada um acredita no que bem quiser, sabe? Eu acho que existe uma pergunta que a gente faz sempre, essa relação que a gente está estabelecendo, seja com um deus, uma deusa, seja com um relacionamento, seja com um emprego, me dá ou me tira poder? Eu fico menos poderoso nessa relação, essa relação me suga, eu perco vida com ela, porque a vida é sagrada, o recurso é limitado, então é bom você saber se aquela relação te faz bem ou te faz mal. Poder geralmente é ligado à opressão. Nesse contexto que você está me colocando, não. Né? Não. Poder é potência. Agora, você pode usar dessa potência de maneira opressiva ou libertadora. Então, o poder é o poder, sabe? Ele é potência. Aí depende de como você vai usá-lo. E aí isso pode causar danos, pode causar bênçãos, pode causar muitos efeitos. Sempre causa alguma coisa, né? Poder levantar de manhã, poder respirar é uma maravilha, sabe? Quem tem dificuldade de respirar, a vida ela é muito frágil. O ano passado todo eu lutei com câncer e passei por um processo muito intenso. Hoje você está curado? Tô curado, agora tem que fazer acompanhamento, mas eu passei por um processo terrível. Eu tenho certeza que agora alguém que está do outro lado está pensando em como é que ele não virou cristão nesse processo. Porque não virei, não rezei para ninguém, não assim, porque é isso. Se eu morrer, lógico, eu não quero morrer. Claro. Mas não me acalanta a ideia. Não acho que algo te ajudou possa... nesse processo? Olha, me ajudou a ver uma outra face da morte. Que eu ainda não havia trabalhado, não havia entendido. Não estou dizendo que o processo não tenha sido difícil, que não houve medo, que não houve uma série de coisas, mas... Você não está negando o processo. Não. Mas
imaginar que eu pudesse recorrer a algo espiritual para me ajudar, não. Mas isso ajudou muito minha família. Por exemplo, tem várias pessoas com outras religiões na minha família e elas rezavam. Tinha gente que rezava para mim, tinha gente que fazia feitiço para mim. E eu sempre recebi de muito bom grado, né? Eu acho que energias positivas, pessoas vibrando positivamente para mim, é legal, eu acho bacana. Mas, propriamente, não. E você usou magia nesses momentos? Ou o que você entende como magia? Olha, a gente acaba usando um pouco de magia todo dia, sabe? Mas acredito que sim. Quando você tem uma ansiedade muito grande, você se entrega a uma meditação para você se acalmar, isso é uma magia. Quase uma auto-hipnose, né? Então, sim, busquei, tive muitos processos, porque é interessante, é um pouco complexo de explicar, mas o uso da magia, o trabalho de magia, ele vem muito num desenvolvimento pessoal. Então, quando eu estou me recuperando de uma coisa que me abriu de cima e embaixo, e eu tenho que lidar com aquela cicatriz, eu tenho que lidar com o meu corpo mudando, isso também já é um processo muito mágico, porque eu estou ressignificando muitas coisas em mim. A minha relação com a morte muda. Então, se eu não necessariamente criei um ritual nesse momento... Você está me dizendo que você teve uma relação psicológica com a magia e não física nesse momento? Eu também tenho psicológico. Não, nesse momento em específico. Nesse momento específico, pode ser. Eu já passei muitas vezes por hospitais. Já fiquei Por exemplo, uma vez, minha mãe foi fazer um procedimento e que tinha um certo risco. E eu fui acompanhá-la. Ela se retirou para a operação dela e eu fiquei no quarto. E o quarto fica vazio, sem a cama, né? Ele fica aquele espaço vazio. E a ideia da morte dela me angustiava. O que eu fiz para lidar com isso? Eu fechei tudo, apaguei as luzes, pus uma música e dancei. Isso é magia. Entendi. Sabe? Eu direciono porque o lance da magia, ela vem para pegar uma demanda emocional ou espiritual ou de vida e canalizar por um outro caminho. Uma canalização de energia. É uma canalização de energia. Então, eu podia ficar lá roendo as unhas. Ao invés disso, eu dancei com a morte. Sabe? Com aquela sensação. Me ajudou. Quando eu vou fazer um ritual ou um feitiço, também segue essa lógica. Tá. Porque a magia, ela é uma ferramenta de organização. Você, através da sua intenção, através do seu manejo, você organiza muito material interno. E é lógico que, da mesma maneira que se você levanta de manhã e se acha um bosta na frente do espelho todo dia, você vai alterar a sua realidade, aquilo que está na tua volta, porque você vai viver uma vida condizente com aquilo. A magia também é isso. Você começa a alterar o seu interior, começa a alterar a sua volta e alterar por onde você passa. Isso é muito psiquiátrico, né? Se também, você conversar, eu por acaso estava conversando com um psiquiatra e ele me disse algo mais ou menos assim: as coisas caminham junto. Você está bem e sua vida também funciona bem. Por assim Exato. Quantas vezes a gente às vezes entra num lugar de desordem emocional muito grande e a casa vira uma bagunça. E às vezes arrumar a casa faz com que você comece a organizar dentro. Certo. Então, realmente existe essa ligação. Eu fiz um tempo de faculdade de psicologia e um tempo maior ainda em formação em psicanálise. Então, não dá para eu pensar tanto a minha arte como a minha bruxaria sem um viés, né, psicanalítico, né? Porque são coisas que o artista, ele também é como o bruxo, ele vai tendo uma bagagem, essa bagagem vai virando ferramenta, vai virando inspiração. Então, se eu vou fazer um feitiço, vai ter Freud no meio do feitiço, sabe? De uma certa... Assim como vai ter arte, assim como vai ter Salvador Dalí, assim como vai ter Shakespeare. Tem a sua história no feitiço. Exato. O feitiço, ele é muito pessoal,
não dá para alguém fazer um feitiço igual ao outro, assim como não dá para um artista ser igual ao outro. Agora, há pouco você citou a sua família, quando você estava com câncer, que alguns são religiosos, outros não, e todo mundo numa corrente de energia e oração. Posso resumir assim, né? Eu imagino que não deve existir tantos bruxos na sua família, pelo que você falou. Não, até onde eu sei, não. Não esse nessa denominação. Esse até onde você sabe me parece até meio solitário, ou não? Não, porque assim, minha bisavó, às vezes, fazia como se diz, os feitiços dela. Tava com torcicolo, ela vinha lá, fazia simpatia, te benço, te curo, sabe? Minha bisavó, minha tataravó judia era benzedeira, por acaso. Então, mas isso era uma ligação com a religião. É uma ligação com... Não, isso também entra num outro ponto polêmico, né? Não dá para colocar uma benzedeira como bruxa, porque a bruxaria é um lugar político, no sentido de que só você pode se dizer. Eu me identifico com essa linguagem, eu me identifico com essa narrativa, então eu não posso chamar uma outra pessoa, porque isso daí é uma autoridade que só você se dá. Assim na arte, ninguém pode dizer que alguém é artista, antes de mais nada, sem aquela pessoa se dizer artista. Você pode admirar, falar, nossa, essa pessoa, o que ela faz é uma arte. Mas quem se autoriza a ser artista é o artista. E quem se autoriza a ser um psicanalista é o psicanalista, porque ele pode estudar por anos. Em algum momento, ele vai ter que assumir o papel de psicanalista e vai ter que agir como tal. O artista, o bruxo, o psicanalista e tantos outros, você é um lugar de poder, de você se reconhecer. E tudo é arte, tudo é bruxaria? Eu acho. Porque a minha formação é nas artes cênicas, eu sou do teatro. E o teatro, isso Dionísio? Por isso Dionísio. E o teatro me ensinou a fazer artes plásticas, me ensinou a fazer música, a fazer poesia, me abriu o leque para muitas artes. E os rituais dionisíacos, né, eles eram uma baita de uma bruxaria, não separava a magia da arte. A gente vai separando com o tempo, achando que a arte é uma outra coisa, mas é magia, ela é mágica. Você reúne pessoas num espaço sagrado que quando você está em cima de um palco, aquele palco não está mais em São Paulo, é o reino da Dinamarca. Você transporta em outro... E o sofrimento daquele personagem, aquilo que está sendo encenado, como um ritual também vai transformar quem está presenciando, quem está comungando com aquele espetáculo. Certo. Às vezes você está passando por coisas que você nem entende, e através de uma peça, de um personagem, e fala, minha vida é assim, e eu não tinha percebido até então. E na bruxaria, e nos rituais, e nos mitos também é assim. Você se identifica, olha que engraçado, tal mito, tal Deus passou por isso, e eu estou passando por isso nesse instante. Eu não sei se você vai se incomodar com o que eu vou falar. Pode falar. Você falou tudo isso, é bem legal, mas a única coisa que eu conseguia pensar o Deus que você escolheu é o Deus do vinho. Sim. Não há coisa mais cristã que vinho. Eu sei que não é só cristão, mas há um elo aí, entende? Entre o vinho, Dionísio, o cristianismo, o teatro. Sim, sim. E todas essas coisas ao mesmo tempo tentam se repelir. Ou não? Olha, Dioniso, ele faz rolê com qualquer deus que pintar, sabe? Eu acho que mas o cristianismo não aceitaria um outro deus. Não aceitaria. Eu acho que o ponto é justamente esse. Porque a tradição, o vinho, ele é muito sagrado, porque ele é uma bebida muito antiga, assim como a cerveja. Assim como a cerveja, assim como o pão. Ele, obviamente, por ser tão importante na vida, na história humana, ele estará representado em várias mitologias, na cristã, na grega, enfim. Agora, acho que o vinho, ele entra no lugar de sangue. Por exemplo, na mitologia de Dioniso, Dioniso ele cria o vinho de várias maneiras, né? Ele
o vinho possibilita uma coisa que torna o humano divino quando ele se embriaga, quando ele entra num estado de êxtase e de entusiasmo, ele se mistura, sabe? Essa mistura com o divino você atinge através do vinho, por exemplo. Nos rituais dionisíacos eles bebiam muitos vinhos. O vinho está virando uma poção aqui agora. O vinho, ele é uma poção. E o vinho, na antiguidade, ele era mais poção ainda porque eles eram temperados. Não se bebia o vinho puro. Eles eram diluídos e temperados com ervas. Então, ele comunga, ele tem esse lugar de ser o sangue, de ser o sacrifício. Ele é vermelho também. Dioniso morre 3 vezes. Inclusive para os cristãos ele é o sangue. Ele é o sangue, assim como o pão é o corpo, né? Então, essa mitologia do vinho, ela remete muito aos rituais dionisíacos. E eu acho que, assim, tem muitos elementos de Dioniso, tanto na figura de Jesus Cristo, quanto no diabo, naquilo que é demonizado, porque Dioniso também é muito diverso, mas Dioniso, ele é perseguido. Ele é o filho do Deus Pai, de Zeus, e ele vai ser perseguido, e martirizado, e morto, e ressuscitado. Você só está ficando mais próximo dos cristãos. Porque os cristãos, eles chupinham muito dessas mitologias mais antigas mesmo. O cristianismo, ele é muito recente, comparado a mitos como Dioniso. Dioniso é mais antigo, para você ter uma ideia, do que os próprios gregos. Há referência em Dioniso até no Egito. Os egípcios tinham um deus do vinho. Tinha. Então vai mudando. Existe uma relação muito similar entre Dioniso e Shiva também. Porque uma das características de Dioniso é ele ser um deus estrangeiro. Ele não pertence a nenhuma terra. Ele vem de fora. Ele atravessa. Ele transcende a humanidade. Ele vai viajando, ele é estrangeiro, ele não... Com essas semelhanças todas, é possível ter um bruxo cristão? Olha, se a gente pensa na bruxaria como uma soberania, se o bruxo quiser ser cristão, pode ser que ele seja cristão. Para mim, não me caberia ser um bruxo cristão. Não estou falando isso. Não, sim. Mas tem bruxos cristãos. Tem bruxos que usam vários elementos cristãos. Tem bruxo benzedeiro, tem bruxo de tudo que é tipo. Agora, a bruxaria dá essa liberdade, dá essa possibilidade. Você pode desde cultuar Jesus Cristo quanto Pikachu. Você pode fazer o que você quiser, sabe? Filosoficamente, para mim, não faz sentido. Mas até aí, não me obrigando a ser cristão, na sua filosofia também todos teriam que ser aceitos. Então... acho que a bruxaria carniceira, ela nasce disso também. Da gente se revoltar, das pessoas querendo nos obrigar demais a ser uma coisa, e X ou Y, e a gente não quer ser nada. A gente quer experimentar. Então, nós somos de boa, sabe? Como é que surgiu a bruxaria carniceira? A bruxaria carniceira veio dessa necessidade da gente se relacionar com o mundo mesmo, sabe? De sair um pouco do templo, de sair do altar e ver o mundo como ele é. Então, veio da necessidade da gente entender melhor a morte. E para entender melhor a morte, a gente precisava fazer um ritual de morte. E a gente fez o nosso primeiro ritual, foi um ritual em que a gente matou uma galinha para comer. Eu comi a vida inteira galinha, nunca tinha matado uma galinha. Mesmo sendo do interior. Não, mas cheguei a ver, por ser do interior, então eu cheguei a ver. Mas eu mesmo nunca passei por essa experiência. E eu comi a galinha a vida toda. Eu falei, mas eu nunca matei uma galinha. E é uma galinha, assim, não é... Galinhas... Uma tiazinha do interior de Minas Gerais mata 11 por dia. Sim. Porque ela vende, sabe? O Brasil mata 6 bilhões por ano. Então, vai fazer o nugget lá com os pintinhos vivos lá na esteirinha, vai moendo o osso, vai moendo tudo, e você come o nugget lá, sem problema. Então, como é que eu vou fazer uma bruxaria em que a morte é um assunto que me interessa e não vou vivenciá-la de alguma maneira, ritualizá-la? Porque eu acho que existe um grande preconceito também nisso. Então, a bruxaria carniceira, ela nasce no primeiro momento desse primeiro ritual, da gente lidando com a carne, da gente limpando, da gente cozinhando, da gente comendo.
Então, ela vem nisso. Como é que eu vou falar de bruxaria, de Dioniso, e eu não tenho um corpo que, de repente, eu possa aceitá-lo nu, sabe? Aceitá-lo, a minha sexualidade, o meu corpo tal como ele é. Como é que eu vou pensar em Dioniso e fugir do carnaval? E não vivenciar o carnaval, os mistérios do carnaval. Acho que, de alguma forma, existe uma linha muito conservadora de achar que aquilo que é sagrado é sério, é sisudo, é triste, você não pode rir. Tem alguns lugares que... Talvez isso seja mais católico do que outras religiões, porque os judeus, por exemplo, comemoram tudo. O Shabat com vinho. Mas na bruxaria também às vezes acontece isso, de se levarem a sério demais. Acho que a carnicerice também está em você saber que a morte está aí e que não adianta você se levar a sério demais. Não que você não se leve, mas às vezes você quer tornar tudo tão sério que você esquece que rir também é sagrado, que gozar também é sagrado. Não dá para pensar em bruxaria e achar que a gente não faz sexo, que o sexo também não é magia. Aliás, é vida em alguma medida. É em muita medida, né? Não estaríamos aqui sem ele, né? Então, ritualizar o sexo, ritualizar a morte é importante. Zé Celso fazia muito isso através do teatro, sabe? Os ritos dele eram ritos de vida e morte. Eles comiam carne crua, às vezes ainda comem, né? Tem peça, então... Às vezes... Mas a gente também come no restaurante de sashimi. Exato, come. Ou no carpaccio. Isso é ou um carpaccio, ou um quibe cru, vai num restaurante árabe e come. Mas como você não vê o bicho morto, como ele já vem limpinho num prato, todo higienizado, com guardanapinho, com talheres, você não vê a morte ali. Mas é diferente quando você começa a se propor a vê-la de perto. Há uma relação muito dual nessa morte, né? Porque é a morte que gera a vida. Totalmente, que permite a vida. A vida alimenta a morte alimenta a vida. Então, a bruxaria carniceira, ela vem atender um pouco esses lugares, sabe? Nós fazíamos parte de um outro espaço, de um outro templo, que a gente percebia que não tinha espaço. Queria falar de morte, mas não gostava de ir no cemitério. Queria falar de Dioniso, mas não podia fazer barulho. E vocês vão hoje a cemitérios? Vamos. Cemitério é um lugar que, inclusive, antigamente, ele era um lugar muito público. Era como uma praça. As pessoas vendiam coisas, ficavam lá, era uma outra relação. Eu não gosto muito porque eu já vou passar muito tempo lá, entendeu? Também tem isso. Mas é interessante quando você vai ao cemitério, sem necessariamente visitar alguém, ou muita coisa acontece num cemitério que pode servir de reflexão. Sabe? Talvez o cemitério seja o último endereço das nossas vaidades, sabe? A última morada das nossas prepotências, porque... E para alguém que gosta de arte plástica, o cemitério é um lugar bárbaro. Né? É bárbaro e é isso. Existiria a religião sem a morte, sabe? Sem a ideia da morte? A morte é algo muito aterrador. Ela é bela, ela é sedutora, mas ela é terrível também. Ela é inesperada, ela é inconveniente. Então, nessa tentativa de vencer a morte, a gente escreve, a gente pinta, a gente deixa rastro pelo mundo, né? Agora, eu não posso fugir de ir por essa linha, porque você é uma figura muito interessante, figura no bom sentido, tá? O Henrique Ataíde tem 42 ou 43? 43. 43 anos. Ele nem sempre foi o Henrique Ataíde bruxo, artista, morando numa região central de São Paulo. Sim. Ele já foi um menino no interior em Mogi das Cruzes. Qual que é a diferença desse menino, ele que não era bruxo, para esse cara de agora? Isso é uma coisa muito interessante, porque toda criança é bruxa e artista, porque acredita. Toda criança pinta, toda criança representa, conta história, dança, canta. O que acontece é que a gente vai parando de fazer isso, a gente vai parando de acreditar. Uma criança, quando vai, às vezes ela tem um amigo imaginário, ou às vezes ela vai brincar com uma boneca, ela pode realmente
atribuir coisas àquilo, pode acreditar aquilo. Ela é muito mágica. A vida vai tirando um pouco essa magia. Quando você vira artista, você fala, calma lá, tinha coisas muito mágicas na minha infância que eu acreditava e que eu me deslumbrava por tanta coisa que eu deixei de acreditar. A arte permite. E a bruxaria também. Sabe? Quando você vai fazer um feitiço, sei lá, de prosperidade, vai fazer um boneco, a gente gosta de fazer uns bonecos de carne. Vamos lá, a gente compra carne, vamos escrever coisas, colocar... A gente vai brincar de boneca. Mas o que me vem aí na cabeça, pensando 33 anos atrás, é um garoto em Mogi das Cruzes na igreja. Não ia para a igreja. Disso eu escapei. Apesar que na adolescência... Era meio regra, imagina, em Mogi. Não, na minha família não na era sua tanto. Família, na sua cidade. Em Mogi algumas pessoas sim, tal, mas não sei. Minha família é mais interiorana ainda, então a igreja ela tem um peso maior, mas eu não lembro de frequentar igrejas sem ser em casamento ou velórios, né, missas, né, de 7º dia, essas coisas. Você não teve uma formação cristã nem nada nesse sentido? Não. Tive no sentido de que o cristianismo ele é muito enraizado na cultura. Então, você vai lá, vai fazer o lanchinho, muito obrigado, papai do céu, pelo lanchinho, sabe? Tem muitas coisas que vão nos plantando semente. Então, não dá para dizer que não existe em mim. Mas eu não segui Nem nunca estudou ele para entendê-lo. Já estudei, já cheguei a ler, já busquei, porque me interessa como mito. Como os gregos, me interessa estudar muitas religiões. Mas, como criança, eu não tinha essa rotina de igreja, de ir em missa, de ver sermão de padre, isso não. Mas eu tinha a minha rotina de criar os meus mundos, de criar as minhas brincadeiras. Eu era uma criança muito solitária, então eu desenhava, ficava no meu canto, representava, criava muitas histórias. Você criou o seu universo. Criava o meu universo. Quando eu vou... Você já era o deus do seu universo. Já era o deus do meu universo. Toda criança é o deus do seu universo, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui criando outras maneiras de ser deus do meu universo. Conforme eu vou pintando, criando coisas, fazendo poesia, criando peças e textos, eu vou criando um mundo onde eu habito, né? Hoje você vive da arte. Vivo da arte. E como é que se vive da arte no Brasil? Olha, difícil. É difícil porque é um mercado que você tem que se fazer muito. Você acaba tendo um desamparo muito grande. Você acaba tendo que ser o seu próprio produtor, o seu próprio empresário, né? Idealizador dos seus projetos. Às vezes você consegue ser contratado por uma empresa X, Y, para algum tipo de trabalho, mas é uma luta constante. Não é... A arte também é um lugar de resistência. Então, acho que ela tem muito a ver com a bruxaria nesse sentido. Porque é uma luta. E aí você faz todos os tipos de magia também para conseguir os seus trabalhos. Por exemplo, eu fui fazer um show na Vila Itororó em 2022. E eu gostei muito do espaço. E a Vila Itororó, não sei se você conhece, não, ainda não. É uma antiga vila aqui, aqui do lado, é fantástica, né? E morava muita gente lá, é um português que veio para cá, ele criou uma grande vila, sim, primeira o nome não piscina pública, exato. E eu falei, e eu me interesso muito no trabalho com os mortos, com os ancestrais. Eu troquei uma ideia com o homem lá, falei, olha, quero fazer um show aqui, vou fazer. Fiz a minha simpatia, chamei, mandei o projeto, fui aprovado e fiz. Entende? Assim, numa rapidez como nunca... Era uma apresentação de artes plásticas? Não, de música. Foi apresentar um show de música. Tá. E porque eu tenho banda, sou compositor, então eu em várias áreas mesmo. Eu sou multiartista, então trabalho com teatro, com música, com artes plásticas. E nesse foi para lançamento de um álbum meu, e aí... A banda é mais rock and roll, não? Ela tem de um tudo, mas o primeiro disco ele tem um pouco a ver com isso. Mas agora eu estou elaborando um outro, vai ter com samba. Tá. Eu acho que o que tem a espinha dorsal é o teatro, tanto da minha bruxaria
quanto da minha arte eu busco. Alguém ali. pode falar agora que você é um ator e não um bruxo. Sou ator também, e um ator também é bruxo em alguma medida, porque se ele é capaz de convencer que ele é algo que ele não é, sabe, de alguma forma, ele te convence da existência de um personagem, ele convence, ele comove, ele morre em cena e você chora pela morte dele, mesmo sabendo que ele está vivo. Sim. Isso é uma baita de uma bruxaria. Agora, é isso, eu acho que é junto. Isso é muito doido, porque eu, como artista, para mim é tudo muito misturado, eu não consigo muito separar o que é bruxaria, o que é arte, o que é a minha vida pessoal, é muito misturado. Pra gente que é artista, tudo acontece ao mesmo tempo. E eu nunca fui de seguir nenhum tipo de religião, nunca fui muito deste lugar mágico, porque eu tinha arte. Quando eu conheci a bruxaria, eu vi que eles eram muito similares. Eu falei, bom, a bruxaria é um lugar que eu acredito. Como é que você conheceu a bruxaria? Como é que foi esse encontro? O que te levou à bruxaria? O que me levou à bruxaria foi uma grande crise existencial que eu estava passando, e estava em crise também com o meu trabalho como artista e tudo mais, e eu fui num centro de ayahuasca, e era uma casa de ayahuasca com uma linha de bruxaria. Então, fazendo uso daquela medicina que é ancestral aqui do Brasil, e ela me acendeu várias luzes, me fez despertar em vários lugares que eu não via. Só que ela tem os rituais lá seguiam uma linha de bruxaria. Então usavam várias mitologias, tinha caldeirão, tinha uma série de coisas. Essa relação de ser uma relação mais entre você e a natureza do que entre você e um ser divino que você alcança e nem vê. Tudo isso criou um ritual de comunhão muito grande, que me trouxe entendimentos, que começou a virar uma espécie de consolo para aquilo que eu buscava entender. Então, veio através desses rituais. Talvez, eu já tinha ouvido falar em bruxaria várias vezes na minha vida, mas nunca tinha chegado perto. Estar num ritual de bruxaria, e nesse especificamente, fez toda a diferença. Eu imagino que quem não conhece a bruxaria, pelo menos a primeira coisa que me veio à mente era um cara como Aleister Crowley. Tem muitas coisas que estão por esse lado. O que isso é para você? Olha, eu não conheço um pouco do Crowley, mas não é um lugar que... A maneira dele pensar não é um lugar tanto que me encanta, mas ele era muito experimental. Isso eu acho que a bruxaria carniceira tem, sabe? Vamos fazer um ritual para ver como que isso bate na gente, como que isso se reverbera dentro da gente. Então, vou fazer um ritual que eu quero pensar sobre a minha sexualidade, por exemplo, vamos fazer um cortejo dionisíaco, e isso é um ritual, a gente abre uma encruzilhada, a gente desce cantando. O sexo pode ser um ritual, pelo que você está me dizendo? Sim, também. Claro, tudo pode ser um ritual. Tudo pode ser feito de maneira ritualística, digamos assim. Então, a questão do sexo é uma questão interessante, porque nós temos uma cultura que torna tudo muito caricato, sabe? A gente tem a cultura da pornografia, por exemplo, e coloca o sexo de uma maneira muito nociva, muito patológica às vezes, sabe? De achar que o sexo é aquilo que a pornografia vende. O sexo é muita coisa, incluindo aquilo, mas está para muito além disso. E se você começa a ter uma relação com o sexo em que você não entende o sexo, em que essa relação é mecânica, em que não existe uma entrega, em que você não vê o outro como um outro e aquilo é só um objeto do teu prazer... É quase uma masturbação. Ela acaba sendo uma masturbação em que o outro não importa. Você ritualizar o sexo é você se importar com a outra metade que está ali, ou com outras metades que estão ali, e ver o outro como realmente um universo divino que deva ser respeitado. Então, o sexo ele tem que estar nos rituais também, acho, como a morte, como todas as coisas que pertencem à vida. Se faz parte da carne, está. Está. Entendi. Está.
Esse é o símbolo do movimento de vocês. Essa é a nossa encruzilhada. É uma encruzilhada. É uma encruzilhada. Essa parte aqui do símbolo me lembra a cruz dos gregos ortodoxos. Não lembra, né? Dos cristãos ortodoxos. Tem, né? Tem uma cruz aqui e uma caída. Tombadinha, assim. Tem uma runa também, eu acho que é druida também, que também tem esse traço. A cruz, ela é um elemento, né? A encruzilhada, duas retas cruzadas, ela é um elemento muito universal. Mas essa encruzilhada aqui, ela é um sigilo, né? Por que 3 ganchos? Porque é como se fosse uma garra. Tem a ver com urubu. Com urubu, com a galinha, tem a ver com esses bichos, mas tem a ver com os caminhos também. São 3 vertentes, são 3 pilares dessa bruxaria, que é a política, é a bruxaria, é a arte. E tem bruxos que trabalham com a ideia de círculo mágico, por exemplo. Que você vai fazer um ritual e você estabelece um círculo de proteção. Como eu vejo que o mundo é uma selva e que você tem que estar ligeiro, eu acredito, mas também não acredito muito que você está 100%... Esse cara do meu lado pode não ser teu irmão. Pode. A questão da encruzilhada é que não tem parede onde se encostar. Quando você está numa encruzilhada, pode vir coisas de todos os lugares. Então, essa encruzilhada nos ajuda a lembrar que o mundo é selvagem, que você também tem que estar ligeiro. Então, e que os caminhos podem mudar. Você está num caminho, de repente você vai virar, é uma outra história, é uma outra escolha. A encruzilhada, ela serve para te lembrar um pouco isso. Então, na bruxaria carniceira, a gente escolhe trabalhar muito a encruzilhada, sabendo que a gente convida coisas para participarem dos nossos rituais, energias para participarem, e que elas estão o tempo todo com a gente. A gente só está prestando atenção nelas nesse momento em que o ritual acontece. Perfeito. Eu acho que eu consegui entender um pouco da busca de vocês. E de verdade, eu acho que eu fiquei muito mais uma encruzilhada do que antes. Exato. E eu acho que a ideia de vocês é um pouco essa. É porque não tem resposta. Eu até convido quem estiver assistindo a gente e quiser conhecer, ir lá na nossa página no Instagram, no @bruxariacarniceira, tem o link do nosso manifesto. O nosso manifesto orienta muito qual é a nossa filosofia, digamos assim, ou melhor, a nossa brisa, porque a gente não estabelece como uma grande verdade. A gente sempre está em encruzilhadas. Nesse momento, Dioniso me serve naquilo que eu preciso desenvolver em mim. Pode ser em outra encruzilhada, talvez eu busque outra relação com outra divindade, com outra energia. Então, hoje eu acredito em uma determinada coisa, amanhã pode ser que não. Divindade. Oi? Pode ser que você crie a sua divindade. Pode ser, enfim. E a gente cria também. Quando a gente escolhe o urubu, isso também faz parte da bruxaria carniceira, porque, por que eu vou usar como um elemento simbólico uma fênix? Tá tudo bem, a fênix fala sobre vida e morte, tá, mas é distante. Eu vejo urubu voando na minha janela todo dia. São Paulo tem muito urubu. E ele está muito ligado com a vida, com a morte. E é bem brasileiro. E é bem brasileiro. E, inclusive, tem leis que protegem. Você não pode matar urubu, você tem... É um bicho para fauna. Exato. Então, por que então não trazer para minha bruxaria o urubu? A pomba da Praça da Sé, o rato, a barata, o verme, a borboleta, aquilo que de fato me cerca, aquilo que eu vejo, né? Então, acho que é isso. Se você está numa encruzilhada, você está aberto para tudo que está à tua volta, que existe com você. E quem quiser conhecer a encruzilhada de vocês em loco, não só pela internet, também pode? Pode. Bom, nós realizamos alguns eventos online, por exemplo, a Roda de Urubu, onde todo mês a gente aborda um tema. O tema desse mês vai ser sobre a puta e a bruxaria, sabe? Se a sua puta é sagrada. Nos antigos rituais, nos antigos templos, né, gregos, existia a sacerdotisa que tinha o sexo como algo que era praticado e você pagava por ela. Então,
O meretrício, ele era sagrado. Ele perdeu esse lugar de sagrado. Então, tem bruxaria que não... Oi? Depende de quem. Depende. E aí tem bruxaria que pode olhar isso e falar, não, eu acho que isso não tem nada a ver, que a imagem da prostituta tira poder da bruxa ou põe poder na bruxa, não sei, por exemplo, nesse mês a gente vai discutir sobre isso. Então, todo mês a gente escolhe um tema. A gente já falou sobre o diabo, já falou sobre pacto, agora a gente já falou sobre morte, agora vai falar sobre a prostituta e a bruxaria, como que é essa relação. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelos nossos canais, mas também realizamos coisas. Por exemplo, tivemos nosso carnaval, todo ano a gente tem o nosso carnaval, que é o Unidos da Bacanalha, que é um cortejo dionisíaco que a gente faz para São Paulo, pode colar. Porque a gente não tem umas datas fixas, mas a gente tem eventos que a gente vai falando para o pessoal que, olha, vai ter uma festa aqui que vamos realizar, um sarau, ou um ritual em um determinado lugar. É espontâneo. É um pouco espontâneo. A maneira de achar esses eventos é ir nos seguindo e nos acompanhando, participar do nosso grupo do WhatsApp também, porque uma das coisas que a bruxaria carniceira almeja é estabelecer relações com outras pessoas, conhecer outras ideias, outros artistas, não precisam ser da mesma linha que a gente, desde que não... Pode inclusive ser de direita para conhecer vocês? Olha, eu acho que vai ser desafiador. Se a pessoa for de direita e não vier nos tolher de alguma medida ou nos oprimir de alguma coisa, pode. Se não vier nos doutrinar ou nos oprimir, a gente recebe de boa. Mas não tem como fugir, porque assim, a bruxaria carniceira gosta de debate. Então, eu acho que quanto mais a gente debater, melhor. Debater com gente que pensa como a gente é fácil, porque aí a conversa... Vira um monólogo. Exato. Então, eu acho que há espaço para pessoas de direita conversar com a gente. Legal. Não acredito que a gente estaria de portas fechadas para quem quer que seja. A gente é reativo quando vem ferir a nossa soberania. Mas se não fere, a gente troca ideia com qualquer pessoa. O recado pode vir conversar, mas não tente me agredir. Exato. Eu acho que mantendo o respeito, a gente conversa com qualquer pessoa. Henrique, obrigado. Obrigado, Arthur. Valeu. Prazer esse papo. Prazer foi meu também e estamos aí. É isso. Como eu disse, conheci um pouco mais da vida do Ataíde, do Henrique Ataíde, conheci um pouco mais da bruxaria e fiquei numa encruzilhada. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio.